tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma tarde na live aqui da Casa Crescer. E o nosso objetivo é cada vez mais conseguir passar informação através do nosso corpo clínico, dos profissionais que trabalham, que atendem aqui com a gente, que é toda essa equipe multidisciplinar, que o objetivo é que a gente possa sempre oferecer para os nossos pacientes, para todos aqueles que procuram aqui a ajuda da Casa Crescer, um olhar individualizado e um olhar integral, né? E aí, nada melhor para falar sobre olhar individualizado e integral do que falar sobre o sono do bebê. Nós sabemos o quanto isso afeta aí toda a dinâmica familiar. Então hoje a minha convidada especial é a Denise Gurgel. Primeiro, obrigada pela presença, de estar aqui conosco essa tarde, poder passar tanta informação, tanto conteúdo. Eu gostaria aqui só de explicar um pouquinho como que vai ser o formato. Nós vamos fazer algumas explicações. Vamos trazer perguntas e respostas que já enviaram para a gente via direct, então todas serão respondidas. E caso vocês também que estão aí online tenham dúvidas, podem enviar que nos últimos 15 minutos nós responderemos todas as dúvidas. E se por acaso vocês tiverem alguma dúvida e quiserem entrar em contato, podem enviar um direct para a Casa Crescer ou entrar em contato através dos nossos canais de comunicação, tá certo? Primeiramente, gostaria que a Denise se apresentasse. Então, olá, boa tarde, eu sou Denise Gurgel, fisioterapeuta, consultora de sono aqui da Casa Crescer, e é um prazer vir falar um pouquinho sobre o sono da criança. Eu acho que depois da amamentação, acho que no top de ranking de dúvida dos pais, acho que a amamentação cólica para algumas famílias, né? Refluxo para outras. E sono. Eu acho que termina sendo uma concura e muitas vezes dura muitos anos aí as questões relacionadas ao sono para a família. E o intuito hoje é falar sobre esse ritual do sono. Eu acho que é o primeiro grande marco que as famílias realizam, até porque é um momento super familiar, né? Sim. Que a mãe muitas vezes espera a presença do pai, o pai chegar em casa para poder realizar esse ritual de sono, né? Porque a rotina hoje, né, diferente da rotina que tinha-se antes. Hoje é tudo, a maioria das mães trabalham fora, tem outros focos de atenção, então é importante que a gente também acompanhe esse desenvolvimento da dinâmica das famílias, da realidade, e que a gente possa, através de algumas informações, ajudá-los aí a conduzir da melhor forma possível aquilo que vai funcionar para a sua família. Exatamente. E o ritual do sono pode ser um momento para isso, né? De união ali, onde todo mundo chega em casa e tá junto com o bebê para poder curtir esse momento. Agora, para curtir esse momento e para que esse momento seja gostoso e prazeroso para o bebê e para a família também, tem alguns poréns. E a ideia é conversarmos sobre esses poréns, né? Isso, exatamente. Então vamos começar. Então, dentro aqui das perguntas que a gente recebeu, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente qual é a média de horas de sono noturno do bebê e como descobrir o quanto o bebê precisa dormir sem neuras. Eu acho que esse é um ponto super importante, porque muitas vezes os pais vão acessando aquelas tabelas de sono e tem N tabelas com muitas referências em relação a quantas horas um bebê deve dormir durante a noite. Isso gera muita ansiedade para a família, principalmente quando o bebê está muito longe de atingir aquele número. Uhum. Então, assim, eu como base termino usando uma tabela que é da National Sleep Foundation, e a intenção dela nem é fazer tanto uma separação entre sono do dia e sono da noite. Ela gira em torno de 24 horas. Por quê? Porque tem alguns bebês que dormem muito bem à noite e um pouco menos de dia, e tem alguns bebês que fazem essa compensação. Não que sono funcione como banco, não existe isso. O bebê não vai dormir muito de dia e pouquíssimo à noite, né? Não vai fazer essa inversão. Mas só para que você possa ter uma noção. Mas especificamente em relação ao sono noturno, a grande maioria dos bebês, até os 6 meses de vida, tem uma necessidade entre 10 e 11 horas de sono.
Como que a gente sabe se o meu bebê está dormindo o suficiente? Se ele acorda bem, feliz e de bom humor. Isso. Acho que esse é o primeiro ponto. Então a gente tem a tabela como uma referência, e a tabela, de certa forma, ela é importante sem ficar neurótica em relação a atingir aquele número, porque ela é uma referência para poder ditar, porque senão às vezes a gente pensa que o nosso bebê dorme pouco, que está tudo bem para ele, né? E a gente vai vendo os reflexos ali depois no desenvolvimento dessa criança, da falta de qualidade de sono e principalmente de sono noturno. Exatamente, né? E aí, saber o quanto o sono interfere em todos os demais aspectos de crescimento e desenvolvimento infantil. Exato, emocional, né? Cognitivo, físico. Alimentação, né? Tem tudo a ver. A criança que de repente não está conseguindo ter um sono tranquilo, reparador, de qualidade, ela vai ter uma alimentação comprometida, o aprender também dela, então aquela criança que não se concentra, aquela criança que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, esses sinais são sinais de alerta para uma baixa qualidade de sono. Ou até mesmo lá do princípio, da introdução alimentar, né? Aquela criança que não consegue ter interesse em se alimentar, porque a todo momento que é oferecido o alimento, ela tá cansada, tá com sono, e aí para ela tá cansada com sono, ela prefere dormir do que ter interesse numa nova textura, num sabor diferente. Né? Então é preciso ter esse equilíbrio justamente para que o desenvolvimento do bebê possa acontecer ali plenamente. Então até os 6 meses, entre 10 e 11 horas seria uma referência, depois dos 6 meses entre 11 e 12. Por que tem essa mudança, né, de 1 hora a mais aí, depois dos 6 meses? Porque depois dos 6 meses o bebê vai dormir um pouco menos de dia, né? Então ele precisa ter um descanso um pouco mais reparador à noite, porque ele começa a gastar mais energia de dia, já vai sentar, vai indo para posturas mais altas, daqui a pouco está engatinhando, andando, então ele precisa dormir mais, principalmente à noite, para poder ter um descanso muito melhor e fora todo o desenvolvimento dele, né? Porque o bebê depois dos 4 meses, o cognitivo dele está completamente ali aberto, né? Mil aprendizados. Então ele vai ter um pouco menos de interesse em dormir durante o dia, vai diminuir essas quantidades de horas tomadas, né, fracionadas que o bebê dorme durante o dia, e vai aumentar essa necessidade de sono noturno. E a gente observa esse bebê. Então o primeiro ponto que eu comentei é como o bebê acorda de manhã. Se ele acorda feliz, tranquilo, bem-humorado ou não. Ele acorda mal-humorado, ele acorda sonolento, ou se não, meu bebê tem 6 meses, ele acorda aparentemente feliz. Só que da meia hora, 40 minutos, ele está coçando os olhos, ele está dando sinais claros de sono. Então realmente está faltando hora de sono noturno para essa criança. E é só fazer uma analogia, né? Quando a gente, adulto, não consegue dormir suficiente uma noite, seja porque teve algum problema, dormiu pouco ou teve um sono agitado, como é a qualidade do seu dia seguinte? Muito mais difícil, né? Então imagina passar isso para uma criança que não sabe falar, não sabe verbalizar, não sabe sinalizar que tem um certo desconforto. E continuamente, né? Então todos os dias, por exemplo, colocando essa criança para dormir muito tarde, né? Por exemplo, né? Dentro do nosso ritmo, porque hoje nós temos um ritmo de sono muito noturno, né? Se nós vamos pensar as pessoas que moram mais próximo da natureza, numa fazenda, num sítio, então escurece e todo mundo se recolhe. Aqui não, escurece, a gente acende as luzes e até meia-noite o cérebro está funcionando pelo menos. E aí... uma coisa que foi até interessante, essa noite eu acordei mais cedo que o habitual e eu falei, gente, os pássaros já estão cantando e eles também estão com o fuso trocado, né, por causa da luminosidade da cidade. Então, pra gente ver o quanto essa questão de claro e escuro interfere aí no ritmo circadiano, biológico, até dos animais. Super. E esse é um ponto muito importante, né? Pra gente ir encaminhando essa criança para um ritual do sono da noite, então é importante a gente respeitar a nossa natureza. Exatamente. Que é o quê? Anoitecer, a gente se recolher também. Eu sei que por conta muitas vezes da vida agitada, os pais voltam para trabalhar muito tarde, volta do trabalho, né? Muito tarde. Enfim, mas aí a gente precisa também equalizar. Né? Porque, aí eu vou falar uma coisa que eu não quero parecer ser dura, mas assim, a escolha de ter um filho foi nossa também. A nossa vida nunca mais vai ser a mesma, né? Imagina eu com 1 e você com 3. Né? Os cabelos assim.
em pé, né? Mas assim, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Então, assim, vai ter um momento que a gente vai ter que fazer um pouco de concessão em relação a essa questão do ritmo da criança, porque no começo da vida do bebê, muito pequenininho, a gente se joga dentro da vida dessa criança, né? E isso é importante, né? Por todas as questões de conexão, de relação, de vínculo, de segurança, apego e tudo mais. Só que com o tempo a gente vai trazendo essa criança para o nosso mundo. Isso não quer dizer que é saudável uma criança iniciar um adormecimento 10 horas da noite, por exemplo, porque é muito tarde, né? Se ela dorme 10 horas e acorda 6 horas da manhã, vamos fazer as contas para ver quantas horas de sono noturno essa criança teve. Muito pouco, então a qualidade fica muito baixa de sono. Por mais, muitas vezes, essa criança tenha dormido uma noite inteira. Né? Mas aí se é uma criança que já está no âmbito escolar, já pode ter um pouco mais de dificuldade de concentração, memória, enfim, porque está cansada e o sono está em débito, né? Então, assim, a gente tem que fazer um pouco desse equilíbrio ao mesmo tempo para poder achar esse momento de ritual do sono que seja possível para nós pais, né? E ao mesmo tempo que seja saudável para o sono da criança. Exatamente. E levando tudo isso em consideração, qual o momento que você considera ideal para iniciar um ritual de sono e como saber qual é o melhor horário? Então, o ritual de sono, o ideal é que ele inicie entre 6h30 e 8 horas da noite. Então, entre 6h30 da tarde, no máximo 8 horas da noite. Se for 8 horas da noite, esse ritual precisa ser curto para que essa criança esteja dormindo 8h30. Né? Por quê? Porque a maioria das crianças tem um cronotipo matutino. As crianças acordam cedo. Então, se ela for dormir muito tarde, ela vai fechar poucas horas de sono noturno. E dentro daquelas 10, 11 horas ou 11, 12 horas está computada a amamentação. Mas a amamentação super fisiológica, que a criança acorda, mama e volta a adormecer. Não quer dizer que ela vai dormir noites inteiras, né? Dentro do primeiro ano, o bebê que dorme noites inteiras é maravilhoso, mas a gente não espera isso dentro, né, para um bebê. Claro, acordar 10 vezes não é saudável, mas talvez acordar algumas vezes seja saudável para a idade dessa criança, né? Todo o processo de amamentação, enfim. Então, a gente coloca o horário assim como limite, 8 horas da noite no máximo, sendo mais curto para que 8h30 essa criança esteja dormindo. Esse é um ponto de referência. O segundo ponto de referência, Renata, a gente tem que pensar no horário que essa criança acorda. Então, por exemplo, se meu bebê acorda 7 horas da manhã, todos os dias, então quer dizer que se eu for contar 12 horas para trás, 7 horas da noite eu começaria um ritual, para 7h30, 8 horas no máximo esse bebê está dormindo, dá essas 11 horas ali pelo menos de sono para ele, que é a grande média da grande maioria dos bebês, na verdade. Olha aqui, nossa, uma grande é grande, porque é grande mesmo, né? 11 horas é bastante. Então a gente conta essas horas para trás. Quando o seu bebê começa a ter um horário mais fixo de despertar, e em geral por volta do 3º, 4º mês, a gente começa a observar que o bebê fixa um horário. Não quer dizer que ele vai acordar rigidamente naquele mesmo horário. Sempre tem uma variação de meia hora para frente, meia hora para mais. Aí já é o momento de a gente começar a fazer um ritual de sono, né? Porque você tem um marcador referencial. Não que antes você não possa criar um ritual de sono, você pode, mas esse ritual de sono ele pode ter variação de horário. Né? Porque as sonecas do bebê vão estar sendo variáveis em fase de consolidação, a maturação do ciclo circadiano. Então não tem tanto sentido para um bebê de 1 mês, por exemplo, a mãe todo dia querer colocar essa criança 8 horas da noite para dormir. Isso. Né? Porque é um bebê que vai fazer soneca até tarde, começo da noite. Esse ritual de sono até pode começar um pouco mais tarde, não vai interferir. E é bom começar um pouco mais tarde, né? Para essa mãe se sentir segura e estar junto no ritual de sono, fazer ali esse momento em família e tudo mais. Mas por volta do 3º, 4º mês de vida, no máximo, o bebê já dá esse marcador. Então, esse é um outro ponto de referência que nós podemos ter para saber qual o melhor momento de iniciar um ritual de sono. Isso, então isso é super importante, a gente também saber aguardar aí esse tempo cronológico, até para que esse bebê tenha o desenvolvimento, tenha o sistema lá de sono e vigília que envolve desenvolvimento neurológico bem
consolidado. Exato, porque senão você vai estar forçando algo que o seu bebê não tem a mínima aptidão para oferecer naquele momento. E isso é péssimo, porque aí já começa a gerar uma ansiedade para essa família, né? E aí entra o combo, já começa a ficar ansiosa com o sono, e aí o filho da amiga já dorme a noite inteira, e você já acha que tem que fazer alguma coisa errado, já vira neurótica ali em relação à questão do sono da criança. Mas tudo isso é porque primeiro a gente precisa dar uma base, que é amadurecer esse ciclo circadiano da criança, a amamentação precisa fluir, que é um outro combo para que o sono da criança também vá para frente, né? Uma criança que não está conseguindo mamar o suficiente, ou mama intervalos super longos durante o dia, porque a mãe acha que ele vai ficando bem e tudo mais, aí chega à noite a criança acorda milhões de vezes para poder mamar e fazer esse balanceamento. Então, assim, não vale a pena nesse início da vida do bebê a gente focar tanto. A gente pode fazer o ritual, que é a série de ações, mas não precisa focar tanto em horário. Isso, e aí é não criar também aquela expectativa, principalmente ali no primeiro mês, né, que é muito denso o pós-parto, esse primeiro mês. Então, criar expectativa em cima da criança dormir durante o dia, que eu ouço muito no consultório. Ah, mas ele dorme durante o dia e à noite ele acorda. Eu falo, ele não faz isso por mal. O recém-nascido ainda não sabe o que é dia e o que é noite. Por mais que a gente coloque a noite para ele dormir no escuro e o dia para ele dormir no clarinho, ele ainda não entende, ele não tem o desenvolvimento neurológico para entender essa diferença na luminosidade. Exato. Né? Então isso é super importante. E aí até eu falo no começo, nesse primeiro mês de pós-parto, dorme, às vezes é até melhor dormir com o bebê, porque a mãe também sofre muito com a falta de sono. Né? Acho que a privação de sono ela é usada como tortura em campos de concentração. Então, diminui um pouquinho a expectativa, dorme com o bebê no colo, assim você consegue também descansar, por mais que não durma, né? Mas consegue pelo menos relaxar, descansar, do que ficar naquela briga, né? Põe no berço, acorda, volta e quer o peito para dormir, e aí essa mãe fica num desgaste físico e emocional também muito grande. Exato, porque esse bebê precisa se sentir seguro para dormir. Eu acho que um dos pontos importantes para essa questão do sono, não saindo do tema, que é ritual do sono da noite, mas um dos temas importantes para a segurança do sono é essa questão da criança se sentir segura, né? Ela se sentir bem e contente com aquele momento, né? Se a gente pressiona para usar qualquer tipo de metodologia para que essa criança possa adormecer, forçando realmente a barra, vai ser muito mais difícil essa criança iniciar o adormecimento. Né? Então, para que a gente consiga relaxar, você precisa se sentir seguro. Então, muitas vezes, quando a gente, por exemplo, viaja, vai de férias, vai para um hotel diferente, a gente estranha a cama, estranha o lugar, fica com receio, tá fechada a porta, será que alguém entra? A gente fica atento a tudo aquilo que está ali em paralelo, né? Então a gente precisa se sentir seguro para dormir. A mesma coisa também acontece pro bebê, né? Porque é um ser que está estreando no mundo, com 1001 estímulos aqui, e a cada dia ele vai aprendendo algo novo, então ele vai perdendo muito essas bases de referência, quase que diariamente. Né? E a ponte de segurança para ele, né, em relação ao mundo, somos nós. Né? Então vale muito mais a pena, para que essa criança possa ter qualidade de sono, a gente se doar mesmo por inteiro e vai passar essa fase. Vai passar. Então diminui a expectativa, eu acho que esse é o primeiro ponto, de saber que existe um momento certo aí a partir do terceiro mês, que é começar a fazer esse ritual, e tudo isso vai criando uma cadência na rotina da criança. Então esse momento vai chegar, mas não precisa ter aquela ansiedade, aquela expectativa de que seja logo no primeiro mês de vida, né? Então tudo isso, o mais importante é saber que vai ter um momento certo para começar a fazer. E quando você quer fazer algo antes do tempo, é igual você tentar fazer um bebê andar. Exato. Não vai dar certo, você vai se frustrar porque o bebê não tem base para sair andando, ele precisa do tempo dele e ele não vai conseguir, então não vai dar certo. Então é um momento para diminuir mesmo a expectativa, trazer essa criança para perto, dar aconchego, tanto é que a gente fala muito sobre a esterogestação, que é o quarto trimestre, né? Então esses primeiros 3 meses de vida, a criança precisa... nós adultos precisamos ajudar essa criança a passar do intraútero, que era aquele ambiente ideal,
sem gases, sem fome, sem sede, sem frio, sem calor, sem cólica, né? Sem as percepções auditivas, olfativas, e ajudá-lo a passar por esse período de transição que é os primeiros 3 meses, essa transição aqui para esse mundo cheio de adversidades. Então, eu costumo até brincar, quando a gente vai viajar para um lugar que a gente não conhece, o que a gente quer? Que as pessoas que estejam à nossa volta nos acolham. E não, olha, fica aí e se acostuma porque aqui é assim mesmo, né? Então é um pouquinho disso. E toda essa base que a gente fizer nesses primeiros 3 meses, a gente consegue trabalhar até melhor a questão do sono lá na frente. Sem dúvida, porque você já criou um ambiente mais acolhedor para isso, né? Então fica muito mais fácil você buscar informações, né? E acho que é assim, cada informação é com o seu tempo, né? A gente sabe que está grávida, depois da felicidade do desespero, aí você vai procurar o apoio do médico, né? Você não vai pensar já no parto logo que você engravidou. Exatamente. Né? Então, a preocupação com o parto vai acontecer mais lá pra frente. Então, enfim, dentro do desenvolvimento da criança, principalmente com tantas mudanças ali continuamente, né? Principalmente no primeiro ano, eu acho que é importante a gente ir buscando as informações ali adequadas a serem vivenciadas com aquela etapa. Exatamente. E aproveitando essa fisiologia toda que estamos falando, quando a melatonina começa a ser liberada e quais são as suas interferências? No início da vida do bebê, o bebê ele não dorme especificamente sobre a ação da melatonina, né? Ele dorme muito por imaturidade neurológica. Bem no comecinho é um fenômeno que a gente chama de recovery sleep, que é como uma recuperação pós-parto, nos primeiros 15 dias. Os pais muitas vezes observam isso. O bebê até dorme com facilidade nesses primeiros 15, 20 dias e depois as coisas podem começar a mudar um pouquinho. Entre 2 e 3 meses, o bebê vai passar a começar a dormir um pouco mais sobre a ação da melatonina, que é o hormônio do sono, que, claro, ele é produzido desde o início da vida do bebê, só que numa quantidade muito pequena. Então, passando esses primeiros 15, 20 dias, o bebê vai dormir um pouco mais sobre imaturidade neurológica, um desligamento de chave geral mesmo, né, e fadiga de mamada, né? E alguns bebês não dormem muito, né? Entre 1 e 3 meses, tem alguns bebês que terminam não dormindo muito, mas ainda assim à noite fazem lindamente, às vezes 5, 6 horas de sono, exatamente porque o sistema nervoso vai lá e dá essa desligada de chave geral, né? Depois disso, entre 2 e 3 meses, o bebê vai começar a produzir melatonina, essa melatonina vai ser produzida cada vez mais em uma quantidade maior até o 6º mês, onde o bebê vai produzir a mesma quantidade que nós adultos. Quer dizer que 2 meses o bebê tem uma habilidade para dormir noites inteiras, né? Porque começa a produzir um pouco mais de melatonina, enfim. Mas com o 6º mês, hormonalmente, o bebê também tem uma capacidade para dormir uma noite inteira. Isso se o ambiente oferecer condições ali ideais. Então, fisiologicamente, o bebê tem aptidão para, né? Mas aí entra o ambiente como um fator extremamente importante que vai ser o diferencial se esse bebê vai conseguir adormecer bem ou não. E aí a liberação de melatonina, ela tem fundamentado alguns princípios de fatores. Então, a primeira questão, a luminosidade, né? Que é muito importante. Então, anoitece, a melatonina começa a ser produzida e, em geral, a gente acende as luzes de casa para poder enxergar. Então, com o bebê, o ideal é que a gente não precisa ficar com a casa completamente escura, mas ficar com a casa ligando um abajur, uma luz mais quente, se for possível, porque as tonalidades mais quentes são as que menos afetam a produção da melatonina, do hormônio do sono. Ou, se você não tem a possibilidade, ligar uma luz de tom mais amarelado, enfim. Ou, não tenho, só tenho a luz branca lá da minha casa, mas se tem sala com 2 ambientes, deixa de um ambiente só a luz acesa, né? Mas priorizar essa questão da facilitação da produção da melatonina, porque se anoitece lá fora, você acende as luzes de casa, você está dando uma informação contrária para o organismo. O organismo vai parar de produzir melatonina, porque ele vai falar, bom, tem luz, né? Você está enganando, na verdade, o seu organismo. Então, isso é algo super importante, que é como um hábito da gente. Então, evitar isso, luzes e equipamentos eletroeletrônicos com crianças, a gente não precisa nem falar dos malefícios da televisão, das telas, nos primeiros anos de vida da criança. Tem N estudos
que vão dizer sobre isso, mas especificamente sobre o sono também é muito ruim por atrapalhar essa questão da liberação da melatonina do hormônio do sono. O segundo ponto que vai ser um facilitador na liberação da melatonina é a qualidade de sono diurno da criança. Isso é super importante, Super. né? Porque eu não vejo, não é infrequente falar, olha, eu vou acordar a criança durante o dia para ela ficar bem cansada e aí dormir melhor à noite. Com a criança isso não funciona, não é? Não, vai ser muito pior, a qualidade de sono noturno dela vai ser mais difícil, né? Porque ela vai entrar em estresse. Então, a criança acumulando cansaço ao longo do dia vai liberando mais hormônios adrenérgicos que deixam a criança mais ligada, excitada, cortisol, adrenalina, que são antagônicos à produção da melatonina. Então, vai ser muito mais difícil para esse bebê dormir após o ritual do sono. E aí a mãe fala, mas eu fui lá, fiz o ritual do sono, fiz a massagem, dei um banho, por que não dorme? Né? Porque o sono é como uma locomotiva, né? Se você colocar um vagão pesado lá atrás e um leve lá na frente, vai descarrilhar, né? Porque se passar numa curva, por exemplo, né? Então, todos os vagõezinhos, eles precisam estar balanceados, porque senão, realmente, essa criança vai ficar reativa, né? Então, é muito importante que essa criança tenha qualidade de sono diurno, porque ela vai liberando mais hormônios ligados ao bem-estar, endorfina, serotonina, vai chegar no ritual do sono tranquila, cansada, mas não exausta, né? E aí vai conseguir iniciar o sono com melhor qualidade, e isso em tabela também gera menos despertares, possibilidades de despertares durante a madrugada. Enquanto o contrário, né, a falta de sonecas ou de baixa qualidade de sonecas da criança vai gerar dificuldade para iniciar o sono, a criança passa a acordar naquela primeira tirada de sono, que em geral a gente fala que a primeira tirada de sono é como se fosse uma noite inteira completa de sono dessa criança, né? É onde vai aumentando para cada vez chegar mais próximo a uma noite inteira e abre mais a possibilidade dela ter despertares durante a madrugada, né? Durante o meio da madrugada, e acorda mais cedo de manhã. A gente chama de efeito vulcânico do sono. Então é algo que começa às vezes na manhã e vai se prolongar até o período da noite, né? Ou como rotina consecutiva, que é o que mais a gente vê na verdade. Exatamente. Então isso da tela da melatonina é muito interessante, principalmente as telas de tablets e celulares que têm a tonalidade de luz azul, né? Então a gente sabe o quanto a tonalidade de luz azul tem um efeito negativo direto na produção de melatonina. Isso, tem um estudo que é de 2014 de Harvard, que eles fizeram sobre 3 tonalidades, a azul, a vermelha e a verde, né? E a vermelha que menos afetou, a azul que mais afetou a qualidade de sono, né? Até então se falava muito, né, sobre o uso de luz azul para você colocar no quarto das crianças, porque é uma tonalidade mais relaxante. Ela pode ser relaxante, mas para a produção de hormônio do sono não é ideal, né? Muito legal. E qual é a importância de honrar a noite? Influências de luzes e liberação de melatonina, um pouquinho disso que a gente já falou, né? Isso daqui é muito legal. Momentos de conexão com os filhos e brincadeiras antes de dormir. Isso é super importante. Com a vida agitada que nós temos hoje, né, com pouca disponibilidade muitas vezes para ficar com o filho fica ou com uma babá em casa, ou fica lá no berçário, muitas vezes a gente tem pouco tempo para poder ficar com essa criança. Então, com o nosso filho, né, essa criança parece que está longe, né, porque a gente está falando de alguém, né, mas a gente tem pouco tempo muitas vezes para ficar com o nosso filho. E o ritual do sono da noite, o pré-ritual, eu acho que é super importante para isso, para a gente poder se conectar a essa criança, né? Porque muitas vezes tem mães até que percebem que quando voltam a trabalhar após licença maternidade, a criança acorda mais vezes de madrugada. Isso. Ou quando o pai, aconteceu comigo aqui há um tempo atrás, né, num caso, eu perguntei pra mãe, o que tá acontecendo? Ela, nada, tá tudo normal na rotina. Aí eu questionei tanto que ela falou, é que o pai não tá chegando em casa nesses últimos dias, e aí o bebê tá acordando mais vezes durante a madrugada. E ligamos os fatos, né? Porque ele não tá tendo o momento dele no pré-ritual do sono da noite com o pai. Então é super importante que a gente tenha um tempo de qualidade
com a criança antes dela dormir. Porque se a gente não tiver esse tempo de qualidade com o nosso filho vai acordar durante a noite, porque a conta dele, né, vai precisar fechar. Vai precisar fechar. De estímulo tátil, de momento com a gente. Então é super importante a gente ter esse momento de pelo menos 30 minutos ali, a gente com essa criança. E 30 minutos, isso assim é assustador ao mesmo tempo para alguns pais, que falam, 30 minutos sem televisão, vou fazer o quê? Né? Você vai brincar, é sem televisão, é sem brinquedo, é nada que atrapalhe, na verdade, né? Ou que roube a sua atenção ou da criança do foco, que é estar juntos. E o que é fazer isso, gente? Gente, é brincar de correr com a criança em casa, mas sei lá, antes de dormir, sim, essa criança também precisa gastar energia. Antes de dormir, depois você desacelera, usa uma música para quebrar, né? Coloca uma música mais agitada no meio da brincadeira e uns 10 minutos antes de finalizar a brincadeira já coloca uma música mais tranquila. Foi muito interessante, hoje mesmo eu atendi um paciente e ele fica, e pode acontecer isso com outras famílias, por isso que eu vou levantar isso aqui agora. Ele tira uma soneca na hora de ir para casa, da escolinha para casa, às 6 horas da tarde. Então, tem como a gente mudar essa logística? Não, impossível você segurar um bebê no carro, depois de um dia inteiro na escolinha, às 18 horas da tarde. E aí, o que eu virei para os pais e orientei? Vamos fazê-lo gastar um pouquinho de energia, mas assim, 20 minutos de atividade intensa, então põe ele para engatinhar, faz uma coisa mais motor. Eu falei, desce um pouco no prédio, deixa ele engatinhar bastante e depois também abaixa totalmente o estímulo, tanto luminoso, quanto tablets, quanto tela, faz uma massagem. Então, tem coisas que a gente não vai conseguir mudar, então a gente saber, e aí que vem essas ideias para tentar criar uma condição mais adequada para a realidade de cada um. Mas imagina para esse bebê que ficou o dia inteiro longe dos pais, 6 horas da tarde, a mãe pega ele no colo, dá um beijinho, coloca ele no carro, ele vai lá, dorme no trajeto, 15, 20 minutos. E aí você chega em casa, você vai fazer comida, vai fazer as coisas. E qual é o teu tempo com o bebê? Só o ritual do sono? Né? Só o momento que você vai dar o banho é muito pouco, na verdade, para essa criança. Ela vai solicitar você em outros momentos e vai ser de madrugada, que é o momento que ela sabe que você está disponível para ela. Né? Então é importante você ter esse momento de conexão, que é brincar com o seu filho, ocorrer se ele é um pouco maior, pular com essa criança se ela tem muito gasto, se é uma criança que precisa de muito estímulo vestibular, que vive o tempo todo pulando, se pendurando. Geralmente isso acontece muito com menino. Fica pulando na cama antes de dormir. Aquela criança que quer pular na cama antes de dormir. Escala tudo. Deixa pular antes, entendeu? Deixa ele gastar energia antes, né? Porque senão ele vai chegar antes de dormir e falar, mas eu preciso pular. Ele precisa mesmo, porque é uma necessidade dele física de queimar e dar aquele sprint final. Mas assim, dá pra fazer isso um pouco antes, nesse momento que você está ali disponível com ele, né? Com bebês pequenininhos, vai dar beijinhos em parte do corpo, vai fazer coceguinha, né? Vai brincar eu brinco muito com a minha filha de sombra. Né? No quarto, a gente brinca muito com sombra no quarto, né? E ela ama brincar com sombra. Então, quer dizer, é legal porque já tá escurecido, enfim, né? Sombra, leitura, também, né? Então, que aí já é super importante. Hoje a gente vê as crianças se distanciando do papel e é importante, né, sair um pouco do digital, da tela nessa hora para resgatar então a música, o som, essas brincadeiras, fantoche, usar a criatividade, a imaginação, tudo que consiga deixar a criança ali conectada. E olhando de preferência, né? Os pais precisam olhar para o mesmo foco da criança. Exato. Então, se a criança está brincando com o livro, o olhar dos pais tem que ser para esse livro, para que ela perceba essa conexão. Olhem para onde o seu filho está olhando. E é muito chocante isso. Eu tenho nesse trabalho com crianças, muitas vezes eu atendo crianças maiores, e aí uma das perguntas é o que você faz com o seu filho antes de dormir? E aí a maioria dos pais eles falam, sento no sofá e assisto um programa de TV, um desenho que a criança queira.
Por mais que você esteja sentado com a criança junto fisicamente, ela deitada no seu colo, você abraçada, não é junto, você está partilhando um momento. Esse é um momento de conexão, mas não é um momento de alta conexão, que você está focado inteiramente nessa criança. Não é. Então... Não é. Então, assim, isso é chocante muitas vezes. Então, se você tem uma criança maior, maior de 2 anos, 3, 4 anos, e seu filho acorda muitas vezes de madrugada, revisa aquilo que você tem feito com essa criança antes de dormir. Como é que está a sua relação com essa criança antes de dormir? Porque tem tudo a ver. Antes de você ficar preocupado se dorme mamando, dorme balançando em outros pontos, né? Revisa a tua relação com a criança, né? Porque a criança vai refletir. Em algum momento ela vai refletir. Ele precisa sinalizar de alguma forma. Exato. Né? O ritual do sono pode conter quais ações? Banho é um marcador, né, que muitos pais gostam de dar, principalmente se a criança sai relaxada do banho. Às vezes os bebês muito pequenininhos, eles saem um pouco estressados do banho, porque estão ansiosos, porque já sabem que vai ter a mamada, né? Eu não gosto de colocar roupa, nem o bebê gosta muito de colocar e tirar roupa, é um processo demorado ali para eles, que gera essa ansiedade. Mas se o seu bebê fica bem durante o banho, então é um sinalizador para ele que pode ser usado. A massagem também pode ser uma forma de a gente ajudar a relaxar ao mesmo tempo a criança e avisar que chegou a hora de dormir. Ou se você não quer associar a massagem em banho, pode fazer só a massagem e a troca, por exemplo, de uma roupa, de um pijama, né? Ou só a troca do pijama, a leitura de um livrinho. Também pode ser uma criação também de um comportamento, de um momento seu ali com a criança, né? Principalmente para as crianças mais velhas, escolher o livrinho, escolher o pijama que vai ser colocado, né? E aí entram os outros pontos que são mais individuais, uma oração em família, né? Enfim, que são elementos que podem ser criados ali para criar essa questão do horário de começar o ritual do sono, né? E isso é muito legal, então sinalizar que o horário vai começar e sinalizar que acaba, né? Porque algumas crianças querem continuar e aí inventa uma história. Estou nessa fase. A Helena tem 2 anos e 7 meses e ela está na fase do atraso, da hora de dormir agora. Né? Então primeiro que ela quer ficar atrasando, né? Então, por exemplo, a gente lê o livro, o acordo são 2 livros, aí ela às vezes pega um monte, não, são 2 livros, aí eu faço ela tirar, acaba o segundo livro dela, mais um. Aí tudo bem, aí quando acaba o livro que a gente apaga a luz indireta, aí nós fazemos a oração. Aí quando a gente vai terminar a oração, e ela já sabe como é que termina a oração, daí ela fala, acabar não, mamãe. Amém não, mamãe. Porque ela não quer, ela já sabe que depois é boa noite, beijinho, né? E eu fico com ela pra ela dormir, eu fico junto no quarto com ela, ela não sai do quarto, mas ela sabe que é um momento de despedida, né? E é óbvio que a criança, o interesse dela a gente foi programado para relação com o outro, né? Sim. Não para ter uma vida individual. Então, ela quer a troca, né? Quer aproveitar. Quer aproveitar ao máximo, né? Tipo, curtindo a vida doidado, né? Mas não dá, porque depois a gente paga a conta, né? Então isso é super importante. Sinalizar, olha filha, agora acabou, agora nós vamos dormir. É muito interessante que às vezes os pais mudem até o tom de voz, né? Usar um tom de voz mais monótono, falar menos, para ele entender mesmo que, tá diferente, acho que agora eu vou ter que dormir interação, né? Principalmente com bebês muito pequenininhos, quando começam a fazer troca e sorriso, e eles são altamente sedutores. Sim. Irresistível, né? Você ficou o dia inteiro longe, aí você fala, quero mais, né? Então, assim, você também diminui o ritmo e acho que uma coisa que é super importante, Renata, não ter ansiedade para colocar a criança para dormir. A criança percebe, né? Porque se você estiver ansioso, então assim, come uma banana, não deu tempo de jantar, come uma banana, vai no banheiro, faz xixi, respira fundo e vai para esse momento de colocar a criança para dormir sem pressa e sem expectativa. Porque quanto mais expectativa você tem, mais a criança sente essa ansiedade e fica muito mais difícil ela conseguir relaxar para adormecer. Neurônio espelho.
Com neurônio espelho, com certeza. Tem como. Então isso é muito interessante. Na verdade, a criança ela faz uma leitura do ambiente, ela é uma esponja. Né? Então, vocês podem perceber quando vocês estão mais tranquilos, a criança vai estar mais tranquila. Quando o ambiente está mais denso e, né, com maior tensão, ele vai sentir também. E isso, na hora, por mais que vocês não verbalizem, a gente fala com o corpo, o né? não verbal é captado pela criança, então ela vai perceber. Se você está triste, você não está falando para a criança por que você está triste, ela vai perceber mesmo assim. Então, às vezes, é legal pontuar para a criança: olha, mamãe hoje não teve um dia bom, eu estou triste, não é nada com você. E isso deixa também a criança mais tranquila. Exato. Né? E também outra coisa que já é super importante, que é motivo de outra live, é a troca sobre emoções. Falar sobre emoções, falar, sinalizar, isso é super importante porque a gente também precisa trabalhar com a criança, além de tudo isso, a inteligência emocional. Então isso é super importante, é um momento para trabalhar isso também, né? Quantos despertares é considerado saudável? Essa é uma pergunta tão difícil. Mas a gente diz assim, que dentro desses primeiros meses aí de vida da criança, pelo menos uns 6 despertares a gente considera, porque a gente tem que pensar que tem bebês que mamam no ritmo a cada 2, 3 horas, então termina sendo saudável a criança despertar, não é algo inesperado, né? Porque os intervalos dessa criança vão ser mais curtos, porque ela cansa no momento de mamar, né? Não tem tanta habilidade ainda de treino, tá amamentando e termina tendo um soninho antes, mas é claro que a gente vai esperando que cada vez mais o seu filho vá despertando menos. Então eu acho que a referência é o seu próprio filho. Então, se no início da vida esse bebê acordava 4 vezes para mamar e agora ele tem 8 meses e ele ainda continua acordando 4, tem alguma coisa aí que de repente precisa ser vista. Isso aí é super importante, o acompanhamento com o pediatra. O pediatra que está acompanhando essa criança vai entender e colocar o sono num contexto. Exato. Então vai precisar ver como que está a alimentação, como que está o desenvolvimento. Às vezes pequenos ajustes na alimentação já é o suficiente para que ele não precise ser amamentado ou tomar o leite, qualquer coisa de madrugada. Ele faz essa compensação durante o dia, entrando já no fisiológico. Então é super importante sinalizar e fazer o acompanhamento regular da criança, né? O acompanhamento sempre, e por isso que a consulta de puericultura, agora puxando para o meu lado, né? Precisa ser mensalmente no primeiro ano, porque é muita mudança. Exato. E aí, se você pega uma criança 2 meses com sono desregulado, com certeza ele já está impactando em tudo, praticamente. Sim, em tudo, né? Você vai começar uma introdução alimentar com 6 meses, mas é toda uma sequência, né? Se você voltar 2 meses depois e as coisas ainda estão difíceis e capengando, você deixou de receber um monte de informações ali importantes para você dar seguimento e ter mais chance de sucesso aí dentro dessa novidade para a família, né? Exatamente, então é super importante e sempre pedir ajuda. Detectou, não, tem alguma coisa que está errada, não está legal, a criança vinha bem e regrediu ou está com uma alteração de comportamento, é super importante procurar ajuda. Sim, né? sim. Sempre, sempre, sempre. Nunca deixar um comportamento se fixar, porque vai ficando muito mais difícil você conseguir trabalhar depois quando tudo está consolidado, né? E a constância, né, Dê? Eu acho que é super importante, né? Quando você está falando em ritual de sono, em ensinar a criança, em passar todo esse processo, é um processo de persistência e paciência. É um aprendizado, na verdade. Exatamente. A gente precisa assim, ter em mente que não vai ser algo simples e fácil. Então, por exemplo, meu bebê tem 6 meses, eu vou colocar um objeto de transição, né? Uma naninha para ajudar nesse momento do ritual de sono da noite. Não é a gente usando muitas vezes uma semana para a criança dormir durante o dia e a noite que a criança vai se apegar àquele objeto. Então, a gente precisa de uma persistência por um tempo um pouco maior ali, porque dentro desse primeiro ano de vida, como você comentou, são muitas questões que estão acontecendo no desenvolvimento dessa criança. Então, ela está recebendo muitas informações.
Então, quanto mais você repetir essas informações, mais você consegue fixar essa informação ali para a criança. Então, é importante a gente sempre fazer o ritual de sono ali dentro daquele mesmo horário, né, para que essa criança possa se habituar que chegou o momento de dormir. É igual comer. Quando você coloca um horário para a criança de refeição, por exemplo, meio-dia, todo dia, meio-dia, a criança almoça. Ela pode ter comido uma frutinha às 11h30, mas meio-dia ela quer comida. Né? Meio-dia ela tem fome, você não consegue enganar muito tempo ali a criança. E para o ritual do sono é a mesma coisa, né? E os pais terminam sentindo isso quando, por exemplo, tem um compromisso à noite e vão precisar sair, enfim, né? Sei lá, tem uma festa, um aniversário da família e tudo mais. É claro que o ritual do sono fica um pouco mais conturbado. Com algumas crianças, às vezes funciona os pais fazerem um ritual do sono, e aí coloca a criança no carro, ela já chega lá dormindo, ou atrasar um pouco o ritual do sono, mas não atrasar muito a hora de voltar para casa, porque já não dá mais para ter vida de madrugador, de baladeira, depois que a gente tem filhos. O preço é alto, mas o ganho é muito maior de ver aquelas crianças crescendo e se desenvolvendo e você ser parte da vida deles. Então, é nossa escolha. A gente sempre tem que, quando as coisas estão difíceis e a gente não pode ter uma utopia, né, de achar que tudo com a vida com filhos é tudo lindo e maravilhoso e tudo mais. Tem dia que a gente quer doar, né? Eu mesma, tem dias que eu falo, eu quero doar a Helena com o enxoval completo até 18 anos, gente. Entendeu? Porque tem dias que é difícil, né? E ela foi minha escolha de vida, Helena, né? Então, assim, mas tem dias que são difíceis mesmo, né? Então, a gente tem sempre, quando o dia é difícil, a gente tem que voltar, não, peraí, né? Ir lá no fundo e voltar. Vai passar, vai passar. Voltar para as suas convicções pessoais ali, suas convicções de vida, que é a tua vocação, né? De maternidade e paternidade. Né? Então a constância é super importante. Nasceu o dente, pico de crescimento, ansiedade separação, né? Qualquer coisa que possa acontecer. Vai bagunçar? Vai. Mas quanto maior for a consistência, a persistência, maior a chance de voltar rápido depois. E o bebê ir para um ganho. Logo na sequência. Né? E lembrando assim também, porque às vezes a gente pensa, poxa, mas quando a gente fala, mas aí vem para um ganho, tá bom, passa um momento difícil, eu continuo lá fazendo tudo igual, né? Mas o meu bebê não tá dando a mesma resposta para mim, né? A gente tem que pensar que o bebê é alguém, né? Meu marido não atende as minhas expectativas. Ele não arrumou a cama hoje. E eu tô falando de verdade isso. O nosso combinado é ele arrumar a cama. Ele não arrumou a cama. Então ninguém vai atender a nossa expectativa a 100%. O nosso bebê não vai atender a nossa expectativa a 100%. Então às vezes a gente vai fazer tudo, né, para que essa criança possa dormir. A gente vai dar todas as ferramentas para ela e vai fazer tudo o que é possível. Mas adormecer é um ato que depende de quem? Da criança. Né? Então ela também tem que querer fechar os olhos e dormir. Então por que isso é muito importante? Porque a gente vai colocando cada um na sua medida. Para quê? Para você não ficar extremamente frustrada com isso. Olha, eu tô fazendo tudo, então eu tô fazendo tudo errado. Não tá dando certo, eu tô sendo uma péssima mãe. Porque meu bebê não dorme a noite inteira, da minha amiga dorme. Então às vezes a gente faz tudo, mas a criança não tá madura o suficiente para dar resposta na velocidade do nosso desejo ou da nossa necessidade. Porque privação do sono é difícil. É verdade. É difícil. Bom, vamos para as perguntas. Vamos lá. E temos pouco tempo, né? Que daqui a pouco a gente já some aí do Instagram, né? Exatamente. Porque vai dar o... Ó. Ele tem uma dificuldade, é um bebê que está com dificuldade de relaxar. O ritual, música, calma, ele adora, toma um banho morno, até aí tudo bem. Mas quando deita na cama e parece que ele vai começar a pegar no sono, ele acorda de novo e ele acaba ficando mais agitado. Acho que a gente já até comentou um pouquinho disso, pode né? ser essa falta de balanceamento em relação à questão das sonecas da criança, por exemplo, ou pode estar fazendo uma soneca muito no final da tarde, uma soneca muito longa, né? E isso pode estar deixando a criança ali levemente descansada demais para começar o ritual do sono da noite. Outra pergunta, quantas sonecas precisa
o bebê precisa retirar por dia e meu bebê de 2 meses dorme muito pouco, às vezes fica a manhã toda acordado. Então é importante que uma criança dentro dessa faixa etária tenha uma qualidade de sono aí de pelo menos, eu não vou falar número de horas de sono, porque senão isso gera muita ansiedade, mas que essa criança faça pelo menos umas 3, 4 sonecas distribuídas ali, na verdade, ao longo do dia. Cada soneca, o ideal é que ela tenha pelo menos um ciclo de sono. Né? Então vamos dizer, se você conseguir colocar o seu bebê para dormir 4 vezes ali durante o dia, já dormindo perto de 4 horas, a gente já está chegando perto talvez de um ideal ali para o sono dessa criança, tá? A grande questão é, o bebê acordou, não oferece uma grande quantidade de estímulos, porque às vezes a gente tem em mente, essa criança dormiu à noite, acorda e vai ter muita disposição ali pela manhã. Não, a criança não é igual ao adulto, né? Muito pelo contrário, como a criança acorda durante a madrugada, é preciso fazer essa compensação também ali do sono. Então, em geral, os bebês têm sono muito pouco tempo após o despertar da manhã. Observe os sinais de sono dessa criança. Super importante. Uma pergunta super importante. Tem um netinho de 2 meses e não consegue dormir de peito para cima, só dorme de bruços. O que fazer? Por que isso é super importante? É questão, porque a orientação de virar sempre de barriguinha para cima? Prevenção de morte súbita infantil, que é algo super grave. A gente ainda não sabe a causa, mas a gente vem pelos estudos tendo essas estatísticas de que as crianças que estavam de bruços acabaram evoluindo para morte súbita. Na verdade, é ao contrário, né? Quem teve a morte súbita, em uma grande porcentagem, eles estavam de bruços. Então, não é recomendado, por questão de segurança, que o bebê fique de bruços. Sempre de barriga para cima, em 2 meses ainda dá para funcionar e o charutinho às vezes funciona. Então, habituar essa criança a ficar sempre com a barriguinha para cima é questão de prevenção e é caso sério, não tem como a gente arriscar com um assunto de tal gravidade, tá bom? De repente o carrinho, o Moisés, né? No carrinho pode funcionar melhor, porque é um ambiente um pouco menor, a criança pode se sentir um pouco mais segura, né? Às vezes não é o ficar só de barriga para cima, né? Às vezes o ficar de barriga para cima é muito instável, num ambiente muito grande, né? Pode gerar um desconforto para a criança. Por isso que o charutinho, tudo que vocês façam que melhore, o bebê tem muito reflexo ainda de se assustar, o reflexo de Moro, está muito ainda distante do que ele tinha lá no intraútero, que é ficar todo, né, encolhidinho, encaixadinho. Então o ninho é uma opção, o charutinho é outra opção. Mas assim, questão de segurança, sempre barriguinha virada para cima e sem os protetores ao redor, tá? Isso também é um detalhe super importante, por quê? Porque o protetor de berço, além do bebê, mas meu bebê não vai conseguir se enfiar embaixo do protetor, que é o que acontece quando o bebê tá um pouquinho maior. O problema cria-se um bolsão de ar e essa criança começa a reinalar gás carbônico, tá? Então não é só a questão do perigo por asfixia direta. E é a mesma questão com o ninho também, né? Com esses ninhos comprados. O ninho comprado também, né? Tem o ninho americano, que ele é de tela em volta. Esse é o ninho que termina sendo um pouco mais ideal, justamente por conta pelo bolsão. Do bolsão. O ninho mesmo tem que ser com a parte de cima, na verdade seria um U, né? É o que a gente depois eu posso até fazer uma orientação sobre isso, que a gente faz com a toalha, que fica daqui para baixo, faz um U. É um ninho com uma toalha, faz não gasta-se nada, super econômico e não tem risco de bolsão. E por cima lençol de elástico. De elástico, sem coberta, porque o bebê tem reflexo. Então ele vai conseguir pegar, colocar no rostinho e não consegue fazer o reflexo, a retirada. Exato. Então, por isso que as questões do sono envolvem, nesse primeiro momento, também toda a questão de segurança. Para colocar uma criança para dormir, primeiro ponto pensar num ambiente seguro. Então, isso é super importante. Super. Não é só na beleza. Da segurança do berço. Exatamente, tá bom? Então, não precisamos investir, gastar dinheiro com protetores de berços lindos, maravilhosos.
porque eles colocam em risco a saúde do bebê. Com Então, certeza. a melhor coisa é que a gente possa dormir, quando conseguir, em paz. Exatamente, exatamente. E a criança, depois que ela aprender a rolar, não tem jeito, gente. Ela vai se bater na lateral da grade do berço, porque ela vai aprender a ter os limites. Isso é normal, é igual a gente quando dorme sozinho, quando dorme com o marido. Você vai aprendendo ali quais são os limites de espaço de cada um. E com a criança no berço é a mesma coisa. Pode acontecer da criança prender o bracinho, prender a perninha e fazer alguma lesão ortopédica, mas uma lesão ortopédica é 1000 vezes mais fácil de lidar do que uma lesão neurológica. E aí tem até as telas, né, hoje. Tem as telas respiráveis, que deixam um pouco mais seguro, mas assim, ajuda, mas não vai resolver 100% para aquela criança que tem o sono muito, muito agitado. Ela vai continuar ali, vai se bater, às vezes ela vai acordar por conta disso, mas é uma fase e vai passar. Vai passar, e aí depois tem outra. Isso, Né? mais outra. Até que eles casam, e a gente chora. De alegria! Não, brincadeira. Então tá bom, gostaria de agradecer a sua presença. Obrigada. Quem tiver dúvida pode enviar aí pra gente o direct, e-mail, WhatsApp. E na semana que vem, na segunda-feira, teremos mais live com a Bárbara falando sobre inteligência emocional. Vai ser imperdível. Legal. Tchau, tchau. Obrigada.